Graça e paz, amém? O Senhor tem sido bom, aleluia, o tempo todo, a todo instante, amém? E hoje estamos felizes de estar mais uma vez na casa de Deus, não porque estou pregando, mas é porque a casa do Senhor é o local mais próximo para a gente ter um encontro com Ele, amém? A casa de Deus é um local mais próximo para nós termos um encontro com o Senhor. E hoje, nessa noite, não pode ser diferente. Aleluias. O Espírito do Senhor já tem pairado sobre este lugar. O Senhor já tem falado aos nossos corações. Aqueles que estão do outro lado, pela live também, já têm sentido também o poder de Deus se manifestar. Aleluias. Eu gostaria de convidá-los para abrir comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Aleluias. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. É uma palavra já muito conhecida. Obrigado. É uma palavra muito conhecida da igreja, mas com certeza o Senhor vai falar um pouquinho mais aos nossos corações. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando ele acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa sua palavra lançarei as redes. E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes. As redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a nossa oração é que o Espírito de Deus nos ensine nessa noite. Amém? Precisamos aprender cada dia mais do Senhor. Amados, esse texto ele é muito conhecido. Conhecido da igreja, até mesmo pessoas que não são vinculadas à igreja conhecem esse texto. De alguma forma, eles já ouviram falar sobre este milagre. Mas muito interessante aqui nessa palavra é que Jesus ele vai de encontro a esses homens e vai de encontro a esses homens que estão vivendo uma rotina na vida deles. Porque esses homens, eles têm o ofício de pescarem. Eles e a família vivem da pescaria. Então, para aqueles homens, era apenas mais uma noite, quando eles vão para o lago de Genezaré. Em outra versão diz para o mar.
Mas independente, aquela noite para eles era apenas mais uma noite de trabalho. E eles saem de casa, eles entram na embarcação, e eu acredito que eles entram com a expectativa lá no alto. Eles entram na embarcação animados, porque, na verdade, esses homens, eles têm o ofício desde pequeno, eles conhecem a arte de pescar. Mas para quem já foi algumas vezes aí em alto mar, eu fui uma vez só, espero não voltar. Mas para quem gosta muito e vai várias vezes, eu tenho um cunhado que ele vai muitas vezes. Ora, ele vem com os isopores lotados, até reparte com os amigos, mas já teve muitos dias que eu falei, onde que estão os peixes? Ele falou, não pesquei nada. E eu olhava o semblante dele, e o semblante dele era de dor. O semblante dele era de frustração. Porque, embora ele não tinha pego nada, eu estou falando do meu cunhado, né? Ele tinha ainda o carro para lavar, ele tinha os apetrechos para arrumar, ele tinha uma série de trabalho pós-pesca, quando ele chegava em casa. Com Pedro, João e Tiago não é diferente. Aqueles homens, eles estão ali, juntamente com outros que não são citados, eles passaram a noite toda, tentando de um lado, tentando do outro, arrastando a rede, mas a Bíblia diz que aquela noite eles não pegaram nada. E nós vamos estar pregando aqui, eu vou estar falando alguns ensinamentos que Deus me deu para compartilhar nesta noite, para mim aprender juntamente com a igreja, acerca deste texto, acerca desta palavra. O primeiro ensinamento que o Espírito Santo falava forte no meu coração, é que haverão dias nas nossas vidas, que mesmo nós sendo bons em alguma coisa, nós seremos provados. Desculpa, talvez não deu para compreender melhor. Eu vou explicar. Esses homens eram pescadores. Esses homens tinham barcos, esses homens tinham apetrechos bons, e eles tinham técnicas. Eles sabiam como fazer, eles não eram como eu. Eu acredito como o Mário também, que o Mário não tem cara de pescador. Mas esses homens tinham técnicas. E aquela noite para eles foi uma noite de provação. Porque muitas das vezes, todos nós aqui, os outros que estão nos ouvindo, ou que nos ouvirão, passarão por um dia de provação naquilo que você se considera bom. E esses homens, eles passaram esta noite trabalhando, eles passaram esta noite se esforçando, eles passaram a noite fazendo o seu melhor, mas tem hora que nem o nosso melhor vai nos ajudar. Por quê, pastor? Simplesmente pelo motivo de muitas das vezes nós fazemos o nosso melhor, nós confiamos no nosso braço, confiamos de repente na nossa inteligência, na nossa técnica, ou nos nossos apetrechos, mas sem a presença de Jesus. Eu posso ser bom, eu posso fazer de tudo, mas se nós deixarmos a presença de Jesus de lado, fazemos sem Ele estar presente, é propício que haja fracasso. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui
é que podemos sim fazermos algo e mesmo assim não termos o resultado que pensaríamos que teríamos. Não ter o resultado que foi planejado. E esses homens estão ali pela manhã. As expectativas de noite que foram geradas foram grandes, né? Ninguém fala assim, nós vamos pescar e não vamos pegar nada. Ninguém diz, nós vamos pescar e hoje não vamos pegar nada. Uhul, não. A gente diz o quê? Hoje nós vamos sair para pescar e nós vamos lotar o barco. Amém? Mas às vezes não é assim. E aí eu vejo que esses homens estão de manhã lavando as suas redes, porque mesmo que a pescaria foi frustrada, eles tinham trabalho pela frente, mesmo que lavar as redes é fundamental, para você já deixá-la preparada para a próxima pescaria, para que também ela não apodreça e não se rompa, mas eu não consigo enxergar esses homens lavando as redes motivados. Eu vejo homens preocupados. Eu vejo homens que estão angustiados. Homens que vão ter que chegar em casa e dizer, essa noite não pegamos nada. E aí que é interessante, amados, que entra uma segunda lição, que é quando nós estamos no pior momento da nossa vida, é que Jesus chega. Pelo menos foi assim comigo. Quando eu vivia o pior momento da minha vida, eu fui encontrado por Cristo. Não fui eu que achei Jesus. Às vezes a gente dá um testemunho um pouco equivocado, né? Quando uma primeira vez que eu fui dar o testemunho, eu falei assim, quando eu encontrei Jesus, eu não encontrei, ele não estava perdido. O perdido era eu. Quando ele me encontrou, ele me achou no meu pior momento. Amados, de repente alguém entrou aqui no pior momento da vida. A palavra é não desista, é um momento propício para você ser encontrado por Deus. É nos piores momentos da nossa vida que o Senhor, Ele vai ao nosso encontro. E esses homens estão vivendo esse momento ruim pela manhã. E Jesus vai ao encontro daqueles homens. Agora Jesus, ele chega no ambiente. E quando Jesus, ele chega no ambiente, não importa como esteja o ambiente. Quando Jesus chega numa vida, não importa como a vida esteja. Atenta bem, no versículo 3 diz que Jesus entrou num barco. E este barco era o barco de quem? De Simão. Jesus, ele vai de encontro a esses homens e entra num barco. Mas eles já estavam atracados. O coração deles estavam voltados para irem embora. Vamos terminar esta tarefa e vamos embora. Mas quando Jesus entra no barco, a Bíblia diz que ele entra e ele começa a ensinar o povo. Ou seja, quando Jesus ele entra com uma finalidade. Quando ele entra numa vida, ele entra com uma finalidade e ele começa a transformar o ambiente. Ele começa a transformar as vidas. Amados, eu não conheço ninguém
que foi encontrado e se deixou ser encontrado por Deus e verdadeiramente vive um relacionamento com o Senhor, eu não conheço ninguém que não teve a vida transformada. Você pode olhar na palavra de Deus. A Bíblia diz que existia um homem em Gadara, que o homem estava endemoniado e por muito tempo. Este homem era preso em cadeias, esse homem, ele andava nu, ele era agressivo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus o encontrou, expulsou os demônios da vida daquele homem, imediatamente aquele homem se vestiu, aquele homem se colocou na presença de Cristo, aquele homem queria andar com Jesus, ser um discípulo de Jesus. Jesus falou, não, volte para os seus. Teve um ambiente transformado na vida daquele homem. Por quê? Porque aquele homem foi liberto e aquele homem quis ter um encontro, ele quis ter um relacionamento com Cristo. Quando Jesus ele entra na história, a história se modifica. Tanto que o nosso calendário, né, ele fala antes de Cristo e depois de Cristo. Amém? Não é contado assim? Antes de Cristo, o mundo caminha de uma forma, depois de Cristo é totalmente diferente. Então nós vemos aqui que Jesus vem ao encontro desses homens. Cristo ele se direciona aos necessitados. De pessoas impossibilitadas, ele, o Senhor, cria possibilidades. E hoje as pessoas, elas têm entrado em pânico por situações que elas mentalizaram que são impossíveis. Elas trouxeram para o coração, deixaram a tua mente cativa aos problemas, às dificuldades, às enfermidades. E elas próprias dizem para si mesmas, olha só, isso não tem jeito. Ei, calma, não pense assim. As coisas não têm jeito quando nós tentamos fazer do nosso jeito. Mas quando nós entregamos nas mãos do Senhor, as coisas se modificam. Não foi falado aqui no louvor que o nosso desafio é descansar? É isso, o nosso desafio é confiar. No livro de Salmo diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Qual que é o meu trabalho, pastor? Entregar o caminho, confiar nele e agora eu descanso. Porque quem faz é o Senhor. E aí Jesus entrou no barco. Jesus ele entra nesse barco, ele ordena para que Pedro vá para um lugar mais profundo. E Pedro obedece. Porque o Senhor ele tem um propósito. Eu acredito que o Senhor já tinha ensinado a multidão na praia, e agora ele está no íntimo do coração de Cristo. Ele sabe que ele fará algo grande na vida de Pedro, é um diferencial. E ele fala, vamos entrar com o barco novamente. Pedro obedece, ele fala, vai para um lugar fundo. Vai, olha só, Pedro era um conhecedor nato, ele era um pescador, né? Porque ele conduz o barco para um lugar fundo. E eu acho isso aqui extraordinário, amados, sabe por quê? Porque o princípio de sermos abençoados é a obediência. Às vezes nós ficamos questionando. Às vezes nós questionamos Deus. Às vezes nós questionamos a palavra. E o princípio para sermos abençoados, para o sobrenatural, para o milagre acontecer, é a obediência. Obedecer a palavra de Deus.
obedecer o Espírito de Deus é fundamental. E a Bíblia diz, olha só, que Jesus disse assim para Pedro, lançai a rede. Mas o homem tinha acabado de lavar a rede. Vai começar tudo de novo. Aí Pedro libera uma palavra aqui extraordinária, uma palavra de alguém que entendeu o que é obediência. Porque ele diz, olha só, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas na sua palavra lançarei a rede. Lançarei a rede aonde? No lugar que Jesus indicou. No lugar profundo. Não no lugar que Pedro achou que teria peixe. Não no lugar que João e Tiago, os filhos de Zebedeu, achou que teria peixe, mas no lugar que Jesus mostrou. Isso é fundamental. Sabe por quê? Não no raso, mas no lugar profundo. Como Jesus disse, Pedro obedeceu e lançou. A obediência é uma das principais características de maturidade espiritual. Maturidade espiritual não é conhecer a Bíblia toda. Maturidade espiritual não é cantar os cânticos todos, ou tocar os cânticos todos, ou estar na igreja todos os dias, todos os momentos. Não, maturidade espiritual é obedecer o que a palavra diz. É isso, pastor? Sim. Porque eu posso conhecer a Bíblia toda e não obedecer a palavra. Outra pessoa pode conhecer a Bíblia toda e fazer o contrário do que a palavra nos manda fazer. Maturidade espiritual é quando nós ouvimos a voz do Senhor, identificamos que é Ele que está falando e fazemos conforme o Senhor disse. Amém? Amados, lançar a rede em locais rasos é ter fé dentro das possibilidades humanas. Ou seja, é viver o natural. Nós vamos viver o natural como todo mundo está vivendo. O ímpio está vivendo o natural. Aquele que às vezes não caminha com Deus está vivendo o natural. E aí nós temos medo de ir para um lugar mais profundo. Porque lugar mais profundo requer obediência, requer confiança. Confiança nos leva a descansar. E aí, somente quando a gente vai num lugar mais fundo, aonde Deus quer nos levar, aonde Deus quer nos conduzir, é que nós começamos a ver o sobrenatural acontecer. Se a gente não romper os lugares rasos da nossa vida, os relacionamentos rasos com Deus, com a família, dentro do casamento, nós não veremos milagres acontecer. Nós vamos viver o natural. Nós vamos viver coisas que as outras pessoas também têm vivido. Navegar até o mais fundo é lançar as redes. Obediência mais fé é igual ao sobrenatural, que é igual a milagres, que é igual a mudança de direção, que é igual a necessidades supridas. E a gente poderia citar alguns textos bíblicos. Né? Tem muitos. Mas quando Jesus chega na casa de Maria,
A Bíblia diz que o irmão dela está morto de 4 dias, está em João capítulo 11. E a Bíblia diz que quando Jesus chega perante a sepultura, ele diz, olha só, tirem a pedra. Mas já são de 4 dias. Esse já são de 4 dias é viver o natural. Aí tem gente que obedeceu, porque é Jesus que está falando. Não fala quem foi, mas teve alguém no grupo, ou algumas pessoas no grupo, eu acredito que foram algumas, porque a pedra era grande. Algumas pessoas, espera aí, mas quem está falando é Jesus. Tiraram a pedra. Ou seja, romperam do natural para o sobrenatural. Saíram do raso e foram para o lugar profundo. E o que aconteceu? Jesus fala com Lázaro. Lázaro está morto 4 dias, mas Lázaro ouve e vem para fora. O nosso Deus é o Deus de impossibilidades. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Amados, para encerrar, nós temos um outro ensinamento, porque todo milagre de Jesus, ele é pedagógico. Todo milagre de Jesus, ele está nos trazendo ensinos. Deus não faz nada por fazer, tudo tem um propósito. Ele tem um ensinamento. E quando Pedro e os outros lançam a rede onde Jesus apontou que era para ser lançado, a Bíblia diz que veio tantos peixes na rede que eles tiveram que chamar outros barcos. E o barco ali, os barcos foram tão cheios que quase vieram afundar-se. Porque quando Deus ele dá, ele não dá pela metade. Amém? Quando Deus ele faz o milagre, quando Deus ele opera a maravilha, ele opera por completo e em abundância. E a Bíblia diz que o barco quase veio a pique, de tantos peixes. E quando Pedro olha aqueles quantidade de peixes, como eles nunca tinham pego na vida, no versículo 8, Pedro ele diz assim para Jesus, a Bíblia diz, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Os milagres de Deus revelam, para revelar quem é Deus na nossa vida. Aquele milagre trouxe a revelação para Pedro que ele estava diante do Filho de Deus. E não só isso, porque tantos outros na Bíblia já tiveram diante de Jesus, tantos outros hoje já tiveram diante de Jesus, mas ignoraram a presença dele. O próprio Jesus falou que houve cidades que ele entrou, e ele não podia fazer mais do que ele fez naquelas cidades por conta da incredulidade. Se você pegar Lucas capítulo 18 para ler, no finalzinho do capítulo 18 vai falar que Jesus está entrando em Jericó e ele encontra com um cego. Aquele cego ouve um barulho diferente dos passos da multidão e ele pergunta, o que está acontecendo? Alguém diz assim, é Jesus o Nazareno que está passando. Para a multidão, Jesus era o Nazareno. Mas para aquele cego, ele era o filho de Davi. Está dando para entender? Tem pessoas que têm um encontro com Deus, estão andando com Jesus e não estão dando a importância devida a Ele. Pedro foi diferente.
Pedro, olha só, nunca vimos algo dessa forma. Nós somos pescadores tanto tempo, nunca pegamos tanto peixe, ainda mais pela manhã. Quem pesca, pesca à noite. Ainda mais pela manhã, nunca pegamos tantos peixes. Senhor, eu sou pecador. Ele reconhece o estado pecaminoso. Ele reconhece que ele não é merecedor. Então, toda vez que o Senhor operar um milagre, na verdade, Ele está revelando a soberania, a majestade dEle sobre as nossas vidas. Ele está mostrando que nós não somos merecedores, mas que é pela a infinita misericórdia dEle. E aí Pedro, ele vê isso, ele se prostra diante do Senhor. Aqueles homens, eles tinham uma necessidade quando Jesus foi ter com eles. Agora a necessidade desses homens são supridas, mas Jesus, em contrapartida, tem um propósito ainda na vida deles. E aqui eu acho esse ponto bastante interessante, porque enquanto aqueles homens têm necessidades, Jesus tem propósitos. Enquanto nós temos necessidades ou dificuldades a serem supridas, os olhos de Cristo estão sobre nós e Ele está dizendo, eu tenho um propósito na tua vida. Eu tenho um propósito contigo. E aí, o que nós vemos aqui? Que o milagre de apanhar peixes, na verdade, para Jesus, é o propósito de transformá-los em pescadores de homens, transformá-los em discípulos. Porque a Bíblia diz que eles levaram as redes, levaram os barcos até a praia. E Jesus, eles estão maravilhados com aquilo. E Jesus revela para eles o propósito. De agora em diante vocês serão pescadores de homens. Gente, que maneira mais linda de ensinar alguém o chamado dele. Não é? Agora vocês vão ser pescadores de homens. Como vocês lançaram as redes, hoje, segundo a minha palavra, pegaram essa multidão de peixes, esse monte de peixe, esse cardume de peixe, vocês também lançarão a palavra e pegarão multidões de pessoas. É o que se cumpriu em Atos. Aquele Pedro que fugiu da criada, porque ele titubeou na fé, é aquele mesmo Pedro que recebeu a plenitude do Espírito Santo e pregou com ousadia, e se converteram 3.000, 5.000 e outras mais. Aqueles discípulos que fugiram porque titubearam na fé, quando Jesus foi preso, é os mesmos que estavam no cenáculo orando e desceu sobre eles o Espírito Santo, encharcou o coração deles, e lá no livro de Atos diz que quando eles caminhavam, a sombra deles ia passando pela calçada e as pessoas colocavam enfermos e eram curados. Todo milagre de Deus, ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Jesus dá a eles um milagre e juntamente apresenta o propósito. Aí você sabe o que acontece? Eu vou finalizar aqui com isso. Versículo 11. Versículo 11 diz o quê? E eles deixaram tudo. Eles deixaram, depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Eles deixaram os barcos, deixaram as redes, deixaram os peixes. A gente tem que seguir esse homem, por quê? Porque nós entendemos o propósito. Aleluia. Aleluia.
Quando a gente entende o propósito de Deus, amados, é extraordinário. Porque o milagre ele serve para isso, para nos mostrar que existe alguém que está no controle de todas as coisas. O milagre ele serve para mostrar a nós que nós não estamos sozinhos diante da dificuldade, nós temos um Deus, nós temos um Pai, não estamos órfãos. Não estamos órfãos. E mais ainda, enquanto pessoas podem olhar para mim e para você e não ver nada em nós, Ele olha e enxerga. Porque Ele tem propósitos. A história de José, quem via aquele jovem dentro de um buraco, dentro de um poço seco, machucado, praticamente com as roupas rasgadas, semblante de dor, quem imaginaria que ele seria o governador do Egito? As pessoas às vezes podem olhar para você, de repente a situação que você tem passado, da tua família, da tua casa, e as pessoas olharem e falar assim, ó, não vai dar em nada, não ouça. Se você sair daqui nessa noite guardando só isso essa frase, eu vou ficar satisfeito. Deus tem propósito na minha vida. Se as pessoas olharem para você, não dou nada para você, você só guarda, não retruca, não fala nada, só tenha certeza de que Deus tem propósito na tua vida. Amém? Quem tem propósito? Amém? Quem caminha com Cristo pelo propósito não se desvia. Essa é a verdade. Pastor, eu tenho tentado caminhar com Cristo, mas eu não consigo. Eu dou 2 passos, 2 meses, 3 meses eu caio, eu volto atrás. É porque você está caminhando pelo milagre. O milagre é temporal. O milagre ele pode ser o maior que for, ele tem tempo de validade. Aqueles homens que foram ressuscitados, a criança que foi ressuscitada no Antigo Testamento, teve o dia da morte dela. Lázaro morreu de novo. Os pães e os peixes multiplicados, embora sobraram 12 cestos, teve um dia que acabou. E teve um dia que Jesus ainda falou, eu não vou fazer multiplicação, hoje só tem palavra. E uma multidão foi embora. Pedro andou sobre as águas, mas chegou uma hora que Pedro afundou. Jesus colocou ele de novo sobre as águas e terminou o percurso com Pedro. Por quê? Porque o propósito de Jesus era que ele terminasse a jornada, a caminhada. Se a gente for andar só com visões e milagres, a gente vai ficar frustrado. Porque o que nos dá firmeza em Cristo é o propósito. É entender o propósito de Deus. Quando a gente lê os discípulos do Antigo Testamento, né? Aqueles homens ali do Antigo Testamento, a cabeça da gente, se eu olhar assim, vai bugar um pouco a tua mente. Como que pega um homem, vamos pegar o apóstolo Paulo, como que pega o apóstolo Paulo? Batem nele porque ele está pregando a palavra, acham que mataram ele, arrastam ele para fora da cidade. Quando ele está fora da cidade, ele recobra a consciência, ele levanta e ele volta para dentro da cidade para terminar a pregação. Quando você pega outro discípulo lá, bate nele, prende, e o homem não nega a Cristo.
Você pega Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, acabou a função dele, lá no meio da comunidade, lá, dele servir, né, as viúvas, os órfãos lá, de ajudar ali na ação social. Estevão vai pregar. E ele traz uma pregação extraordinária. Se não me engano, está em Atos 7. E a Bíblia diz que ele começa a ser apedrejado, mas ele não nega a fé. Por quê? Homens que não viveram preso em milagres. A fé deles não está condicionada no que Deus pode fazer, mas sim naquilo que Deus é. Porque propósito é isso. Eu sei quem é Deus, eu caminho com Deus, eu não abro mão de caminhar com Deus, mas a estrada é apertada. Sim, o caminho de Deus é apertado. O caminho de Deus, ele é estreito. O caminho de Deus, ele tem dificuldades. Mas o caminho de Deus é eterno. E quando nós entendemos o propósito, nada mais nesse mundo nos engana. Porque o nosso coração não está preso neste mundo, está preso na eternidade. Aleluias! Glória a Deus! Por isso que eles deixaram tudo. Por isso que eles deixaram tudo para trás. E falaram, nós queremos seguir a Jesus. Isso tudo aqui não importa. Importa é a presença de Jesus. Amém? Tem um louvor, irmão? Aleluias. Quem vive pelo propósito não desiste. Quem vive pelo propósito caminha sempre na direção certa, que é o caminho da salvação. Amém? Aleluia. Vamos colocar de pé. Aleluias. Que o Espírito Santo continue nos ensinar mais. Aleluias. Os amados irmãos vão estar louvando ao Senhor com cântico. Aleluia. Aproveita esse momento. Derrama o teu coração mesmo na presença de Deus. Aproveita esse momento. Fale com o Espírito Santo. Senhor, revela-me qual é o propósito da minha vida. Né? Entrega o teu coração para o Senhor. Né? Aceite a Cristo verdadeiramente. Não apenas levante a mão para Cristo, mas abra o coração. Fala com Ele, Senhor, eu aceito a Tua vontade sobre a minha vida.